existe de mitos e verdades sobre a identidade cigana, né? Quando a gente, desde criança, enfim, eu escutava falar sobre ciganas roubam crianças, ciganos são ladrões, ciganos são sujos, e isso é uma ideia recorrente, né? As pessoas reproduzem isso, infelizmente, desde o século XVI, isso ainda é reproduzido. E quando eu perguntei, eu entrevistei 100 pessoas durante a escrita do livro, né? Então, o meu material empírico, eu dividi essa pesquisa em 2 grupos. Eu fiz justamente pensando em grupos sociais bem distintos. Eu fui no Parcão e fui no centro de Porto Alegre. E infelizmente, mesmo com esses grupos sociais distintos, eu obtive respostas muito parecidas. Eles continuavam reproduzindo essa ideia do cigano sujo, do cigano ladrão, do cigano que rouba crianças. Fiquem longe dos ciganos. E o que eu percebi com os ciganos? Que isso é completamente construído historicamente. Isso foi construído desde o século XVI, desde o século XV, desde quando o cigano se constitui enquanto cigano. E isso foi reproduzido também no segundo capítulo do meu livro. Eu justamente trago essa ideia dos viajantes, o olhar dos viajantes. Então, como que esses viajantes do século XVIII, século XIX, século XX, que viajaram o Brasil, reproduziram esse olhar? Até para a gente entender por que a gente continua também reproduzindo essa ideia, né, errônea dos ciganos. E justamente eles relatam isso, e tem imagens, fotos, em fotos não, né, no século XX sim, mas eu tenho imagens descritas por esses viajantes que mostram também esse cigano que tenta ludibriar, esse cigano negociante, esse cigano que trabalha com vendas, mas trabalhar com vendas não significa roubar, e porque esse é o métier deles. Muitos trabalhavam também domando cavalos, trabalhavam com a venda dos tachos que eles mesmos produziam e com a venda de diversos produtos. Até hoje os ciganos trabalham com vendas. Mas essa representação, essa ideia errônea vem sendo produzida desde que os ciganos chegaram aqui, até porque lá em Portugal eles tinham que ter um motivo para trazê-los para cá, e esse era o motivo, a diferença. Então, o que fez com que eles se tornassem rechaçados? A diferença. A única coisa que fez com que perpetuasse essa ideia foi porque eles são diferentes de nós. Eles têm uma religião diferente de nós, eles têm uma cor de pele que não é a cor da pele desejada por aqueles que os rechaçaram. Ele tem uma cultura completamente diferente, um olhar completamente diferente. As mulheres leem a sorte. Isso vai completamente contra a ideia da Igreja Católica. Imagina ler a sorte. As mulheres têm a forma de se relacionar é diferente, apesar de ter toda uma questão cultural que elas estão muito ligadas, e a gente tem dentro da estrutura familiar cigana uma estrutura extremamente patriarcal. Mas a mulher, ela se mostra a ideia de que a mulher cigana é livre, mas não é assim. Quem vê a cultura, quem está dentro dessa cultura, vai perceber e percebe que a mulher, ela tem toda uma hierarquia, tem todo um respeito. Então, é completamente diferente daquele imaginário cigano de uma mulher livre, de uma mulher solta. Não, é completamente diferente. Então a gente reproduziu aquilo que os portugueses lá mandaram os ciganos para cá. Por quê? Porque eles tinham uma cultura diferente. Eles chegam aqui, eles têm uma forma também diferente. Isso foi reproduzido pelos próprios viajantes, e a gente vai de forma, o senso comum, né? As piadas, por exemplo, o fulano é de baixo calão. De onde é que vem o termo de baixo calão? É justamente do cigano da etnia Caló. Então, o termo de baixo calão vem do Caló. Então, a gente já... É que nem as piadas recorrentes, né? A piada que, não sou racista, não sou homofóbico, mas faço uma piada. Assim como eu vou fazer uma piada de um cigano que é ladrão, a gente acaba reproduzindo isso. E o que eu percebi junto com esses grupos? Além deles serem incrivelmente divertidos, eles são muito divertidos, eles têm uma hierarquia dentro das suas famílias, eles têm uma organização familiar, estrutural, incrível. Eles se respeitam e respeitam o outro. Eu tive uma grande
dificuldade no início, mas depois que eu fui aceita dentro do grupo, foi fantástico, foi uma experiência incrível, uma experiência que eu sinto muita saudade. Eles te acolhem de fato. Então, tudo isso que a gente vê, cigano que rouba, nunca fui roubado durante todo o meu tempo de pesquisa, nunca senti sequer medo junto aos ciganos. Ao contrário, eu me sentia muito à vontade, me sentia muito feliz, me sentia muito acolhida. Cigano é sujo? Não. Por que sujo? O que faz com que ele seja sujo? Não, de jeito nenhum. Ele vai ser nômade, sim. Ele vive dentro de uma barraca, sim. Mas ele faz a sua higiene dentro da barraca. Ele não tem os mesmos hábitos que eu, mas ele faz a sua higiene de acordo com as suas necessidades. Então, a gente foi reproduzindo e continua reproduzindo isso. Ah, cigano rouba. Será que é só o cigano que rouba? Mas a gente vai colocar a culpa no cigano, assim como as mulheres que estavam no centro de Porto Alegre eram rechaçadas pelas outras que passavam também mulheres, porque não queriam ler a sorte, porque a cigana vai me roubar. Será que de fato isso não é uma reprodução que vem, é uma reprodução, né? Não é de fato, é uma reprodução que vem historicamente e que a partir do conhecimento, a partir desse olhar diferenciado, a partir da pesquisa, a gente consegue então ter certeza que isso é uma reprodução histórica totalmente errônea dos ciganos. Então,